Peraí que eu não tô ouvindo, só um instantinho. Peraí, eu não tô ouvindo ou não tem som? Se alguém falou que tá sem som, o que que acontece? Será que eu que tá sem som, por quê? Peraí. Vou tirar esse fone aqui. É fone novo? Então me ouvem? Ih, sem som. O André tinha som, o André caiu agora. Vamos lá convidar o André de novo. E eu, vocês me escutam agora ou não? Sim. Ah, tá. Eu acho que não deve estar tão bom porque está sem o microfone, mas melhor assim do que sem conseguir. Vamos lá. Tudo bem, professor? Opa, tudo bem, Andressa? Boa noite. Tudo bem? Bem, e você? Tudo bem. Já tô com saudades de todo mundo aqui fazendo aula. Faz o quê? Uns 20 dias? Não, nem faz 20 dias. Deve fazer uns 20 dias já que aqui tá sem aula. Eu tô numa agonia aqui. O especial no Natal foi no dia 17, né? 18, por aí. Então tá fazendo um mês quase. 20, 17, 17, 18, por aí. É. Já faz um tempão e a gente está trabalhando aqui direto Tá e aí faltando só fica aqui vazio, uma dor no coração. aquela conversa no corredor, o café, aquele, né? Você passa pelo corredor Exato, assim, as fica gente aulas, todo falando. mundo aqui, a pizza. Vamos lá. Bom, obrigada por estarem aqui acompanhando a gente. Convidei o professor André para a gente fazer essa live, falar um pouquinho sobre o tema do curso que ele vai ministrar aqui. Globalismo é um tema que eu adoro. Ah, e vou fazer várias perguntas para o professor André, porque eu mesma quero saber um monte de coisa. E vamos lá. Para quem. Bom, acho difícil que alguém não te conheça aqui no nosso perfil, André, mas se você pudesse apresentar rapidinho, por favor. Obrigado, Andressa. Queria agradecer também a todos que nos assistem aí, nos acompanham, que já conhecem, que eventualmente não conheçem, que passem a conhecer aqui agora, que frequentem o curso aí e outros cursos e conheçam o Veraz, tá? Então, eu sou André Barreto, sou professor de filosofia, autor de um livro sobre Jordan Peterson, mas tem aí um horizonte, né, com muitos interesses, estudo aí diversos assuntos e é um prazer compartilhar um pouco aí dos estudos com os alunos do Veraz, com quem está assistindo a gente aqui ao vivo. E já quero também aproveitar o gancho para reforçar, né, o convite. Vai ter aí um momento Red Pill, né, no Veraz. Então tem o meu curso, tem o Alexandre Costa, teremos outras coisas aí. Aproveitem. A gente começou esse ano com algumas novidades e uma delas é que a gente criou algumas séries. Uma delas, na qual está o curso do professor André e a palestra do professor Alexandre Costa sobre transhumanismo, é a série Red Pill. A gente criou essa série Red Pill para trazer aí alguns assuntos polêmicos da modernidade, que a gente precisa saber mais para entender melhor o mundo no qual a gente está, e eles são sempre assuntos que ficam um pouco obscuros aí, né? A gente tem que caçar a informação porque ela não está aí na grande mídia, não está aí, né, no fluxo de conhecimento mainstream, né? Então, a gente vai ter essas duas palestras aqui. Eu vou começar perguntando para você, professor, o curso do professor André é A Origem das Ideias Globalistas, né? É isso, né? A origem das ideias globalistas, né? O que é globalismo, André? Vamos lá, para o básico. Perfeito, Andressa. Deixa eu só ver se o Melhorou o seu fone som, melhorou, melhorou. hein? Ah, beleza. É o fone novo que Melhorou. eu comprei, não quis fazer uma graça aqui, mas não deu certo. Eu também. Per- O meu não é novo, Perfeito. mas não rolou. Tudo O certo. pessoal vai ter
uma red pill aí, né? O Alexandre fala muito, né, nas lives dele lá, uma mamadeira de red pill, né? Todo mundo vai ter uma super dosagem aí de red pill, de pílula vermelha, que acredito que a maioria saiba, é aquela brincadeira, aquela metáfora do filme Matrix, né? Que você tem que tomar a pílula vermelha para ver o mundo tal como ele é, ver a realidade. E eu acho que isso é muito... Bom, obviamente que tem relação com o nosso tema aqui, né? Mas é um bom gancho para começar a responder essa pergunta, né? Então, o globalismo, ele como é que eu posso dizer? Eu gosto sempre de definir o globalismo fazendo o contraste com a globalização, né? E aí a gente pode pensar em alguns aspectos, que é o seguinte. O que é a globalização? Globalização é a gente poder comprar produtos oriundos de... E eu estou dando uma definição não exatamente científica aqui, né? Mas globalização é o quê? Você poder comprar produtos de qualquer lugar do planeta, você poder se comunicar com pessoas de qualquer lugar do planeta, você poder viajar para praticamente qualquer lugar do planeta e você poder, assim, ter um acesso globalizado a bens, serviços, produtos, pessoas, né? E isso é a globalização. E quando a gente dá essa definição, mas isso é ruim, né? Claro, não vamos entrar aqui no mérito de bom ou ruim, né? Mas, não, e de fato, não, isso é muito bom, né? É muito bom que a humanidade tenha atingido um grau de tecnologia, né? E desenvolvimento econômico, social, etc., que possibilite esse tipo de coisa. Só que a gente falou, então, de aspectos, digamos, políticos e econômicos. O globalismo, né, e ele tem, sim, embora ele não seja o mesmo que a globalização, quando alguém eventualmente se posiciona contra o globalismo, isso não necessariamente quer dizer que a pessoa é contra a globalização, ou seja, contra isso que eu falei. O globalismo, ele é uma extrapolação dessas vantagens de um mundo globalizado, né? Então é quando você transita desse universo econômico e, em alguma medida, político, e o negócio vira cultural, vira geopolítico, vira geográfico, né? Então é a ideia de você estender, por exemplo, o governo para além das fronteiras nacionais, né? Então isso é um traço muito forte do globalismo e no seu aspecto aí mais político-geopolítico. Para dar um exemplo prático, quando a gente teve recentemente a questão das queimadas na Amazônia, né? E a gente viu lá uma fala, né? Quando eu vi isso pela primeira vez, eu até tive que conferir, eu falei, não é possível que ele tenha dito exatamente isso. O Macron lá, o presidente da França, falou, não, mas a gente vai ajudar, a gente vai interferir, a gente vai fazer alguma coisa, porque a Amazônia é nossa. Assim, ele não falou, não foi exatamente nossa que ele falou, mas ela falou, é da humanidade, ele falou. A Amazônia é da humanidade. Numa outra live com uma outra pessoa, eu até brinquei. Pô, legal, então eu me sinto dono também, assim. Eu quero dizer o mesmo sobre a Torre Eiffel, né? Então, a Torre Eiffel claro. não é francesa, não é um símbolo francês, né? Paris inteira. Ela é da humanidade, né? Então, todo mundo tem direito de, sei lá, visitar, morar lá, estar lá, etc, etc. É uma grande bobagem. Mas o globalismo, ele seria isso. Ele é a extrapolação do aspecto econômico da globalização. Então você não tem só um livre trânsito de mercadorias, né? Você não tem uma coisa ali com menos imposto, menos burocracia, mas é o livre trânsito de pessoas, é o livre trânsito de culturas, é a extrapolação desse aspecto político e geopolítico que torna as fronteiras dos estados-nação praticamente insignificantes. Então, peraí, se a Amazônia é da humanidade, o que as fronteiras do Brasil significam? Então elas significam muito pouco. Se um presidente de qualquer outro país pode dar pitaco e se considerar um administrador da Amazônia também, então para que fronteiras, né? E o globalismo tem a ver com isso. Ele é uma crença num governo que se estende para além das fronteiras dos estados-nação, que acredita na imigração em massa totalmente desregulada, desmedida, né? Ou seja, que também é uma dissolução das fronteiras nacionais. Então, o globalismo, eu gosto de explicar por esse contraste, eu dou destaque para isso, para que a gente já se livre de algumas confusões, né? E que as pessoas não incorram neste erro, né? Peraí, mas tá, eu não gosto disso, mas será que se eu me posicionar contra isso, eu vou estar sendo contra a globalização?
Eu sou contra o avanço tecnológico? Não, porque globalização é uma coisa, globalismo é outra. Lá na década de 80, uma pessoa que anteviu isso, quando a União Europeia era praticamente só um projeto mesmo, né, um projeto no papel, a Margaret Thatcher anteviu isso. Falou, olha, eu não quero o Reino Unido tendo o euro como moeda, porque isso daí já é você já está exagerando na dose da globalização, digamos, né? Obviamente que ela não disse isso com essas palavras, mas foi mais ou menos isso que ela disse. Por quê? Se eu usar uma moeda que não é só minha, isso reduz o meu poder de influência, por exemplo, né? Enquanto Estado-nação aqui soberano e etc. Então o globalismo é isso, né? O globalismo é a extrapolação das vantagens, dos benefícios da globalização. A gente ouve de vez em quando falar que também por trás dele tem um movimento de governança global, né? Como que se encaixa isso? Você acha que isso fecha a definição, começa a se fechar aí? Ou a gente tem um pouco mais além disso? Me esclareça. Eu estou aqui, Perfeito. só para deixar claro, pessoal, eu estou aqui sempre como leiga nos assuntos, que é o que eu sou, curiosa em todos eles, e manda, professor, quero saber. Maravilha. A questão do governo global, do governo mundial, ela é muito boa, Andressa, porque assim, ela é, digamos assim, é a meta do globalismo, né? Então, alguém que professe o globalismo, fala, não, eu acredito nisso, e detalhe, há muitas pessoas que fazem isso, né? Inclusive, assim, é muito franco a postura dos defensores do que a gente chama de globalismo, eles são muito francos na sua defesa, né? Porque depois a gente pode tratar disso, algumas pessoas falam, não, isso não existe, não é bem assim, veja bem. Mas, olha, é uma posição muito ridícula, porque os defensores do globalismo são muito francos na sua defesa e desejo pelo globalismo. E o resultado final, a meta final, seria este governo global. Né? Seria um governo... Essa governança, esse governo global, ele seria ali o ponto máximo do globalismo. Enquanto isso, esse movimento vai criando aí alguns outros tentáculos e aí ganhando controle aqui, ganhando um pouquinho de controle ali, comprometendo uma ou outra... comprometendo um pouco das soberanias nacionais. Acho que... O Adriles aí fica tomando pancada como teórico da conspiração. Adriles, querido, Adriles tá sempre aqui pelo Veraz, é sempre uma felicidade recebê-lo por aqui. Acho que ele vem no seu curso, André, ele comentou, inclusive. Que legal, que ótimo. Vai ser um prazer aí, o Adriles. Então, é exatamente isso, André. Isso vale um outro esclarecimento, porque aí alguém poderia dizer assim, mas governo global, puxa, nunca vai existir um governo global, no sentido de que realmente se estenda por todo o planeta. Mas aí que tá. E você pegou bem esse gancho nessa observação que você fez, porque o fato da meta final, né, do grande finale, grande objetivo, ser irrealizável, não quer dizer que aqueles que professam, aqueles que defendem, que creem no globalismo, não vão tentar fazer isso. Tá travando ou sou eu? Opa! Voltamos? Acho que travou um pouquinho. Opa, voltou. Fala de novo. Não, então, aí o que eu estava dizendo é o seguinte, o fato da meta ser irrealizável, e a gente nem bateu o martelo que ela é irrealizável, esse governo global. Mas mesmo que a gente parta desse pressuposto, parta desse dado, isso não quer dizer que os proponentes, os defensores, não vão tentar fazer isso. Não vão tentar instalar um governo global. Né? E aí que mora o problema. Né? É aí que muita gente faz um paralelo com o comunismo. Olha, o comunismo defende a abolição completa da propriedade privada, né, a socialização total dos meios de produção, etc. Mas isso é impossível. A gente já sabe isso por razões teóricas, a gente sabe isso por razões práticas, tudo bem.
Mas nada disso impediu que em diversos países, diversos intelectuais e políticos acreditassem no comunismo e tentassem implementá-lo. Então, no caso do globalismo, é mais ou menos a mesma coisa. E é nisso que a gente tem que prestar atenção, nessas tentativas parciais de implementação. E aí eu considero que o grande modelo, né, o grande laboratório disso é a União Europeia. A União Europeia é o projeto político, econômico, social do globalismo de maior sucesso, né? Porque ali você tem... Claro, existem as minúcias aqui, que a gente não vai se aprofundar tanto, mas você tem a União Europeia como... E, inclusive, a União Europeia é um ótimo exemplo, porque ela surge muito de acordo com aquilo que a gente comentou no começo. Ela surge, olha, vamos fazer um bloco de amigos aqui para a gente fazer comércio de forma facilitada. Eu estou aqui na Europa, eu compro um queijo francês, eu compro um comércio inofensivo, né? Com boas intenções. Comércio sempre inofensivo. Inofensivo, é apenas liberalismo, é apenas livre mercado, etc. E aí, depois, com o passar dos anos, o negócio vai se tornando cada vez mais político e cada vez mais geopolítico, e aí chega ao ponto de se falar lá na Comissão da União Europeia, tem hino da União Europeia, tem bandeira da União Europeia, tem exército. Proíbe-se bandeira dos países, né? Sim, você não pode ter lá, né? Eles recomendam que você não tenha lá a bandeira do país que você representa ali como um eurodeputado. Então vai falar, peraí, mas isso daí já não é mais um bloco de amigos, entre aspas, que querem fazer transações econômicas. Isso daí virou um bloco de poder político e geopolítico muito forte. E aí alguém poderia ainda dizer, mas qual o problema disso? Olha, não sei, ainda não chegamos nisso. Mas o ponto é isso que as pessoas realmente querem? Ou as pessoas, elas compram gato por lebre, né? Elas compram um negócio lá, não, legal, eu posso comprar, eu tô aqui na Inglaterra, eu posso comprar um queijo francês, um vinho espanhol, eu posso viajar, né? Uma coisa que se bateu muito na Europa durante o processo de discussão da saída do Reino Unido da União Europeia, por incrível que pareça, se dava nesses termos. Poxa, mas eu podia viajar nas férias sem visto, porque União Europeia, passaporte... Então as pessoas veem muito com esses olhos dessas facilidades, né? Dessas coisas assim até pequenas, né? Comparadas ao problema como um todo. Quando, na verdade, peraí, então beleza, você pode viajar sem visto, mas você tem que aceitar uma cota de imigrantes da Síria. Ah, mas eu não quero. Não, mas você não tem que querer nada, porque você faz parte desse bloco, você opera por essas regras, e nós aqui, a regra é essa e ponto, né? Nós, comissários europeus em Bruxelas, decidimos que sim, que você, Reino Unido, vai aceitar 100 mil, que a Alemanha vai aceitar 200 mil, que não sei quem vai aceitar não sei quantos. E opa, peraí, mas e se o meu povo não quiser isso? Ah, pouco importa, você faz parte do clube, você não pode sair. É um clube muito engraçado, se tornou um clube muito engraçado, a União Europeia. Porque assim... Ratoeiro humana, ótimo. Ratoeiro é uma boa metáfora. Você, para entrar, você tem que ter a submissão ali a todos, e depois que você entra, você não pode sair. Virtualmente, você não pode sair. Então, peraí, é quase que um casamento onde o divórcio é impossível, né? Quem que se casaria desse jeito, né? É uma coisa um pouco suspeita. Lembra um pouco também os países comunistas, né? É aquela coisa, não, discursinho bonito, vai ser legal, vai ser gostosinho, vem aqui. Aí você vai, aí ele... Opa, aí não pode nem sair, hein? Não, fica aí, porque é assim. É mais ou menos... Alguns críticos da União Europeia brincaram com isso, falando, olha, a União Europeia virou União das Repúblicas Socialistas Europeias, né? Virou uma espécie de Estados Unidos da Europa, aí numa má comparação, mas assim, virou uma coisa única. Você nem é você. Sabe por que você não pode sair? Porque você nem é você mais, você sou eu agora, né? Eu e você somos a mesma coisa. Então é bem parecido com essa experiência, assim. Aproveitando o gancho aí, eu tinha tantas perguntas planejadas aqui, mas a conversa está indo. Aproveitando o gancho, que a gente fez aí umas comparações com o comunismo, eu vejo muita gente confundir, falar,
esse é globalista, esse é comunista, mas falar tudo no mesmo pacote, como se a pessoa fosse tudo ao mesmo tempo, como se o movimento fosse o mesmo. Qual é que é? Perfeito. Essa pergunta também é sensacional. E aí eu quero recorrer a uma metáfora do nosso amigo Paulo Henrique Araújo, que ele fala muito disso, que ele fala assim, existe uma lupa na formiga. Algumas pessoas analisam o mundo, elas estão olhando uma formiga com uma lupa. E elas acham que elas estão observando o mundo inteiro. E isso ocasiona esse negócio de... Não, parece até que é um modismo, né? Não, todo mundo é globalista, todo mundo é comunista. Não, globalismo que é comunismo, que é socialismo, que é fabianismo, que é social-democrata, que é tudo. Todo mundo é tudo, né? E você está ali olhando um aspecto pequeno daquilo. E até à luz do que a gente falou mesmo, o globalismo ele não é simplesmente... A gente traça essa relação, mas assim, globalismo e comunismo, peraí, mas o globalismo, ele surge ali, lembra do contraste que eu fiz com a globalização. A globalização, ela é uma proposta, historicamente, de liberais. São pessoas que acreditam em livre mercado, em livre comércio, extrapolando isso para as relações internacionais. Né? Claro, a gente já falou que o globalismo é uma deturpação, né? É uma deterioração desse ideal positivo, válido, nobre. Mas peraí, então como é que você já saca logo de cara essa cartada do comunismo? Peraí, vai com calma. Isso tem muito a ver, isso é mais um negócio psicológico do que propriamente outras coisas. Às vezes a pessoa, ela abre a internet, ela se depara com isso, descobrir esse tal desse globalismo. E aí, ao ver alguém falando, tem muito a ver com o comunismo. E tem a ver. Quando a gente olha lá o brasão da União Soviética, no brasão da União Soviética, a foice e o martelo se estendem pelo globo inteiro. Isso revela uma intenção globalizante, né, digamos assim, uma intenção de estender o comunismo pelo planeta inteiro. E a gente sabe também, historicamente, que a União Soviética trabalhou nesse sentido. Primeira internacional socialista ali, foi uma diretriz do Lenin, inclusive, fazer isso. Então dá para a gente traçar o paralelo, mas não é tão simples assim. Não, comunismo, que é globalismo, que é tudo a mesma coisa, e é todo mundo comunista, de esquerda. Calma, amigo, calma. A gente precisa... Esse é muito trabalho aqui, né? De um curso, de um estudo mais aprofundado. A gente mostra ali quem é quem, o que é o que. Então não é, obviamente, a mesma coisa literalmente, embora haja sim algumas semelhanças, como a ideia de você estender um poder único sobre todo o planeta é uma ideia que os comunistas já tinham e que os globalistas também têm. Que no fundo a gente pode comprar a tese de um autor, que é o Yoram Razoni, que ele fala o seguinte, olha, no fundo, é tudo imperialismo. Né? Se a gente voltar para a história humana, a gente vai ver que todo império... Saudades mesmo. Saudades das aulas, dos alunos. Daquele movimento. Eu gosto do movimento, da muvuca, sabe? Aí você passa do lado de um tá falando de União Europeia, o outro tá falando de metafísica do Aristóteles, o outro tá falando de quatro virtudes. Conversando, cada um aqui. É muito bom. Opa, deu uma travadinha aqui para mim. Deu uma travada. Opa, oi. Voltamos? Tô aqui. Estão me ouvindo? Estão me vendo? Deem sinal aí os que nos assistem. Tá tudo certo. Então, mas só para fechar, então, basicamente o que a gente tem aí, no caso de comunismo e globalismo, você tem dois ideais imperialistas, né? Duas ideias de governança, de direção econômica, política, social, etc., que tem por intenção totalmente confessa se estender por todo o planeta, se estender por todo o globo. Tá? Então, mas a gente tem que ter... Então, se o problema é que a gente está com a lupa na formiga, né, o que a gente tem que fazer? Afastar um pouquinho a lupa e ver a coisa mais na medida do possível, mais na sua totalidade. Né? O que a gente poderia dizer é o seguinte, tanto o comunismo quanto o globalismo,
fazem parte de um movimento revolucionário. E isso está perfeito. Né? Então, a big picture, né? O grande quadro é esse. Né? O que eles querem? Mudar a ordem mundial totalmente, completamente, e instalar ali o que eles acreditam que seja o melhor. Cada um tem uma opinião aí sobre o que é esse melhor e o que vai acontecer nesse momento, etc, etc. Então, tem um compartilhamento ali de objetivos, mas não é exatamente aí a mesma coisa, facinho. Não é tão simples assim. Sim, ótimo. Bom, deixa eu fazer o merchan aqui. O curso do professor André é dia 18. Começa dia 18, terça-feira, 18 e 20, terça e quinta. O link da bio aqui do Veraz, você consegue acessar e garantir sua vaga no curso. E do professor Alexandre Costa sobre transhumanismo já é nesse sábado, dia 15, às 10 da manhã, a palestra com ele. Vai ser muito legal. Estou animadíssima para ambos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui do script agora. A gente vai falar sobre a origem das ideias do globalismo, né, no curso. Na verdade, traz um pouquinho o que você vai abordar no curso, professor. Você vai trazer o conceito de globalismo um pouquinho mais a fundo? Como a gente vai conceitualizar isso? Como é que é? Manda bala. Perfeito, Andressa. Só enfatizando aí, na minha bio também está o link para quem boa. adquirir o curso aí. Então, por favor, terminando aqui, já vão direto para lá. E a gente aguarda vocês aí no dia 18, lá no Veraz. Então, o que acontece assim, na verdade, o movimento do curso ele até vai ser um pouco parecido com o que a gente está fazendo aqui na live, né? Então, óbvio, a gente vai trazer definições, e aí, quanto curso, né? Eu vou trazer autores, vou trazer bibliográficas, né? Vou fundamentar aí essas definições. E a gente depois passa para um movimento, né, de fazer esse esforço que a gente chama, em filosofia, a gente chama isso de anamnese, né? Para colocar numa outra linguagem, a gente faz uma arqueologia, né? A gente vai buscar a origem das ideias. Isso é um ponto importante, porque tem gente que não sabe que isso é possível ou que isso deve ser feito. Tem gente que sabe e nega, e aí é um grande problema. E eu tenho visto isso nas bolhas da internet por aí. Então a gente tem quase que sempre, ou eu diria que sempre, fazer esse exercício de arqueologia das ideias, arqueologia do saber, e buscar, olha, tá, então vocês estão falando aí de um tal de globalismo, eu já entendi em linhas gerais, mas da onde que isso saiu? Isso saiu da cabeça de quem? Alguém do nada tirou da cartola e falou, opa, agora eu quero promover um governo global. Olha, não é assim, né? Não é exatamente assim. Então, o que eu vou fazer no curso é fazer esse movimento, né? Então eu fui lá rastreando, e aí dá para dar um pequeno spoiler que eu vou revelar totalmente no curso, que é o quê? Isso que a gente entende como globalismo neste momento, que afeta as nossas discussões de relações internacionais, de política externa, etc, etc. Isso tem uma origem lá no Iluminismo, com um certo autor, dentro de uma bagagem filosófica na qual o globalismo era uma consequência. Então você tinha um pacote de ideias sobre uma série de coisas, sobre ética, sobre metafísica, sobre política. E aí, quando a gente entende esse quadro completo e esse pacote de ideias, não apenas nós percebemos, mas os próprios autores lá atrás que fizeram isso, falam, opa, qual é a consequência disso? Bom, a consequência disso é que se estabeleça uma comunidade humana, né? Não uma comunidade baseada ali numa coisa tribal, numa coisa nacional, mas uma comunidade humana, onde todo mundo acredita mais ou menos na mesma coisa, todo mundo pensa mais ou menos do mesmo jeito, porque todo mundo vai estar concordando comigo, porque eu tô certo, né? Claro, muito simples, né? Então, e até, eu juro, isso quem conhece sabe, mas não estou fazendo merchan vazio, não. Essa análise especificamente, essa tese, muitas pessoas falam sobre o globalismo,
Mas esse movimento, eu desconheço quem tenha feito também. Falar, eu vou, até mesmo porque esse é um recorte entre outros possíveis. A origem desse ideal das ideias globalistas. Então, esse rastreio e chegar até esse ponto é uma análise inédita, então eu vou lá até o iluminismo, com base em certos autores iluministas, fundamento ali nos livros e etc. E falo, olha, o negócio começou aqui. Né? E a partir daí, é claro que também não foi. Então, primeiro, não foi uma coisa que um cara tirou da cartola, né? Ele acordou, teve uma noite febril, né? Aí acordou e falou, opa, tive essa ideia. Às vezes as pessoas entendem o processo intelectual dessa maneira. Não, não foi isso. Foi uma consequência de um pacote de pensamentos. E depois outras pessoas leram, discutiram, concordaram, e no decorrer dos anos, isso chegou ao ponto de virar um projeto de poder, um projeto a ser implementado na prática, com ONU, direitos humanos, União Europeia, etc, etc. Eu tenho impressão também que às vezes as pessoas acham que as coisas não foram pensadas antes, elas simplesmente estão caminhando naturalmente e esse é o caminho que as coisas vão mesmo, porque era para ser assim, porque esse é o caminho natural, né, em decorrência ali das consequências, de como as coisas vão se formulando, esse é o caminho natural. E a gente, eu acho que a importância, e aí eu vou até jogar essa bola para você, eu vou meter aqui, vou dar um pitaco, mas vou jogar essa bola para você. Eu acho que é muito importante a gente buscar a compreensão das ideias por trás do que a gente acredita, do que está por aí, né? Do que acontece hoje, porque é só buscando essa origem que a gente consegue compreender o que é, para onde vai, como isso vai se desenrolar, onde isso vai chegar, qual o propósito disso, né? Mas fala um pouquinho, por que você acha importante a gente buscar essa origem da ideia, né? Não só do globalismo, eu acho que, num geral, a gente hoje vive muito dessa forma, né? Vive muito achando que as ideias surgiram da nossa cabeça ou porque estão aí porque é assim, né? E não é, né? A gente sabe que não é, né? Mas compartilhe com a gente o porquê é importante a gente estudar a origem das ideias das coisas. Perfeito, excelente, Andressa. Na verdade, acontece uma coisa, eu uso uma metáfora para explicar isso, que assim, isso é muito comum quando as pessoas, como eu estava falando agora, assim, a pessoa descobre, né? Olha, eu descobri essa discussão agora, caramba, a pessoa tem aquele insight de que faz muito sentido, e aí ela faz ali uma análise própria, ela acha que ela descobriu a roda, né? Só que quando a gente está falando do universo das ideias, né, do grande universo das humanidades, dificilmente você é o inventor da roda. É muito difícil. É muito difícil. Provavelmente alguém já pensou o que você está pensando, alguém já disse o que você gostaria de dizer. Assim, claro, eu não estou dizendo que não há espaço para coisas inéditas, tá? Pensamentos inéditos, teorias, propostas. Claro que existe isso. Mas é muito, muito, muito difícil. Tá? Então, só esse ponto já é um motivo pelo qual a gente deve fazer essa arqueologia das ideias, esse rastreamento da origem das ideias. Tá? Então, primeiro, você não foi o primeiro a se deparar com esse problema, com essa ideia, com esse argumento, com essa proposta, com essa questão. Então, peraí. E o Aristóteles, isso daí já é uma recomendação do Aristóteles, inclusive. O Aristóteles já falava, quando obviamente, o Aristóteles tinha um passado muito curto para olhar para trás, né? Nós temos um passado de 2.500 anos para olhar para trás. O Aristóteles tinha um passado grande já, mas bem menor, e ele falava, olha, quando a gente vai falar qualquer coisa sobre ética, metafísica, política, seja lá o que for, a gente tem que investigar o status da questão. O que é isso? É você falar, o que os outros já disseram sobre isso? Né? O que os outros especialistas, pensadores, etc., falaram a esse respeito. Por quê? Para você saber se você não está falando besteira, não está falando alguma coisa que alguém já falou, não está falando alguma coisa
que alguém já refutou. De repente você teve essa ideia, ela até parecia boa ali, mas alguém já pensou e já mostrou que isso é um problema, né? E então, por consequência, esse é um exercício que a gente dá para, como você chamou a atenção muito bem, não é só o globalismo, não, é qualquer coisa. Qualquer coisa. Sim, sim. Né? É muito bom, é muito assim, é muito positivo que a mente esteja sempre ali fervilhando de ideias, né? A gente esteja lá pensando, cruzando teorias, pensamentos, mas a gente tem que ter essa cautela de falar, opa, peraí, é aquela metáfora do estou escorado no ombro de gigantes, né? Aquela frase atribuída ao Newton, ao Isaac Newton, né? Se eu não me engano, a frase não é dele, mas é atribuída a ele. Então, assim, o que isso quer dizer? A gente tem que olhar para trás. Ou como eu digo na minha metáfora mais pobre, ninguém está reinventando a roda. A roda já foi inventada. Você pode fazer uma contribuição pontual e etc., mas tem que ter ali senso, né? Tem que ter senso e bom senso de saber que você não está inventando a roda. E no caso específico do globalismo, é importante a gente fazer esse exercício, por quê? Porque o globalismo é uma força política, geopolítica, é uma força que determina aí, diversos debates de economia internacional, de relações internacionais, eleições de diversos países. Vale lembrar, né, voltando novamente ao exemplo da saída do Reino Unido da União Europeia, eu me lembro disso, isso foi uma coisa que eu acompanhei muito de perto, inclusive eu escrevi um artigo para o livro do Alexandre Costa, As Várias Faces da Nova Ordem Mundial. Tá? Tem um artiguinho meu lá sobre o Brexit, né, que é a saída ali da Grã-Bretanha da União Europeia. E todo mundo... O que estava em jogo ali, em grande parte, era uma discussão globalista. Olha, este país aqui, ele pode caminhar com as próprias pernas, ele pode ser independente, ele pode ser soberano, ele pode decidir o que acontece com a sua economia, ou ele deve, em nome de benefícios econômicos, ele deve se submeter às vontades desse grupo que ele faz parte, desse bloco que ele faz parte. E eu vi muita gente ali, como sempre, né, dando pitaco. Não, porque tem que sair, porque tem que ficar, porque tem que não sei o quê, porque é fascismo, porque é de extrema direita, é não sei o quê. Essas bobagens todas. E o que estava por trás ali era perfeitamente a discussão do globalismo. Então, ou seja, esse debate ele está posto. E aí cabe a nós, todos nós aqui que não vivemos dessa maneira que você descreveu. Não, deixa a vida me levar. Se está acontecendo isso, é o movimento natural das coisas mesmo. Pega o barco, né? Tem gente que a filosofia de vida é essa, né? A filosofia do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Se sair da União Europeia, saiu. Se ficar, ficou. Tá tudo bem. É assim mesmo. Mas, na verdade, o que está em jogo é uma discussão ali de soberania nacional, de relações internacionais, de política externa, de globalismo. E se esse é o ponto, então nós precisamos também, como pessoas que não são assim, que estão preocupadas com a complexidade da questão, fazer esse exercício arqueológico de falar, bom, ninguém tirou isso da cabeça depois de uma noite de sono febril. Isso daí com certeza foi pensado, gestado e proposto ao longo do tempo. E o curso aí é uma proposta de pensar todo esse processo, né? Onde começou, quem propôs, por que propôs, sob qual fundamento, sob qual base, né? Etc, etc. Então, o curso te dá esse elemento, né? Ele te dá esse elemento para você analisar esse aspecto da geopolítica, das relações internacionais. E só para ficar claro, o curso ele serve tanto para uma pessoa que está começando a aprender o que é, porque a gente vai trazer ali todo o contexto, todo o conceito do que é o globalismo, e aí vai fazer essa reflexão mais profunda, que mesmo quem já gosta do assunto, estuda, muito pouco teve acesso a esse olhar, né, para o assunto. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. Deixa eu fazer o merchan de novo para quem não estava aqui. O professor André vai dar um curso sobre a origem das ideias do globalismo aqui no Veraz, dias 18 e 20, terça e quinta-feira da próxima semana. Link na bio, tanto aqui do Veraz quanto do Instagram do professor André. E aí, clicou lá, já cai na página do curso.
e pode adquirir, a gente espera vocês aqui. Mas vamos lá, só mais um pouquinho, ainda tem mais um tempinho, deixa eu te fazer uma pergunta. Por que esse assunto é tão importante? Aonde a gente vê hoje, na nossa sociedade, na nossa vida cotidiana, aonde o globalismo interfere? Por que eu deveria estar preocupada com isso? Isso não é uma coisa só lá longe, que os caras que têm ali algum poder, Não, por que isso interfere em minha vida? Por que isso é importante para mim? Qual é esse motivo? Aonde estão essas ações que estão causando efeito na minha vida que eu deveria me importar? Perfeito, Andressa. Essa pergunta é essencial. Eu até quero colar ela com a observação que você fez. O curso, ele é sempre aquele movimento ascendente, né? A gente vai começar ali muito... no material do curso, inclusive, eu coloquei alguns recortes de jornais da imprensa, manchetes, né? Da imprensa, que ilustram, né, a questão. Então, a gente começa ali bem, assim, de um nível aqui um pouco mais embaixo, e aí a gente vai subindo gradativamente. Então, é perfeitamente acessível. A única coisa que precisa é estar interessado. Estando interessado, o curso está estruturado aí para que quem não tem os elementos ainda, mas quer ter, passe a ter. E eu acho, inclusive, que esse é um curso... é importante destacar também, eu preciso gostar de filosofia ou ser da área da filosofia para fazer esse curso, para tirar proveito. Eu acho que, assim, primeiro, existe um aproveitamento geral, porque o globalismo afeta as nossas vidas diárias. Eu já vou dar alguns exemplos específicos disso. Mas, assim, para todo mundo que tiver a menor relação com humanidades, né, com as ciências humanas em geral, ele vai ter um diálogo bastante profundo. Fundamentosa, né? Porque aí, depois... E até eu descobri isso até conversando com colegas, né? Então, por exemplo, existe um ramo do direito que é o direito internacional. Claro, eu não estou falando que todo direito internacional é globalista, tá, gente? Por favor. Mas eu estou falando que vai resvalar esse debate e esse quadro filosófico, etc., ele vai resvalar no direito, ele vai resvalar nas ciências sociais como um todo, obviamente, e portanto, no seu braço das relações internacionais, comércio internacional, então economia. Então, assim, existe um plano, né, um universo aí de interesse que dialoga com a questão do globalismo muito grande. Então, é interessante para profissionais de todas essas áreas, e é claro, aqueles, como eu disse, que estão interessados aí e que já sabem, por exemplo, eu já sei que é um ponto, quero me aprofundar também. E aí, o ponto que você trouxe sobre onde nos afeta, né, que inclusive é bem sair daquilo que a gente estava falando, né? Não, velho, sei lá, deixa a vida me levar, que o que for será. E tá tudo bem, isso daí não me afeta em nada. Isso daí é como as eleições nos Estados Unidos, é como as eleições, sei lá, no Canadá. O que as eleições no Canadá me influenciam, né? Obviamente que diretamente não influencia, mas por incrível que pareça, tem elos aí a serem feitos, né? Que talvez não vão... A eleição no Canadá não vai nos influenciar diretamente, mas ela pode influenciar as nossas eleições. E aí, por sua vez, elas irão nos influenciar, né? Então, a gente vai traçar também esse tipo de elo causal, né? E aí, a gente tá... Eu não queria falar nisso, mas eu acho que isso vai ser o melhor exemplo, que é, por exemplo, nós estamos aí num momento de discussão sobre passaporte sanitário, por exemplo. E aí, para você... Cuidado com o que você vai falar para não derrubar a nossa conta. O Instagram já não gosta muito da gente, ele adora boicotar nossas... Então, cuidado com as palavras. Manda. Passaporte. Né? A gente está discutindo muito passaporte. E isso tem tudo a ver com essa questão de diretrizes internacionais às quais a gente tem que se submeter sem fazer parte da discussão, né? Pô, mas ninguém me perguntou se eu quero, ninguém me perguntou se eu posso, ninguém me perguntou se eu devo, eu não votei. E, aliás, muitas vezes eu não votei nas pessoas que estão fazendo essas decisões, que muitas vezes são pessoas do universo jurídico. Uma outra, eu citei o direito internacional,
mas tá tendo uma febre de publicações, uma febre boa, né? De publicações no Brasil de livros relacionando direito e globalismo, que é um negócio fantástico, né? A editora EDA de Curitiba ou de Santa Catarina, não me lembro agora, está fazendo uma publicação de vários livros ali com as discussões sobre globalismo, direito, a juristocracia, etc, etc. Então são normas ali muitas vezes internacionais que você é compelido, né, é obrigado a seguir. A gente viu, vou falar meio cifrado aqui, né? A gente viu o caso agora, dentro desse assunto de passaporte para você viajar, do tenista, nosso amigo tenista lá. Então, e eu gosto de usar esses exemplos, porque assim, se o negócio fica feio para alguém rico, famoso, bem localizado socialmente, imagina para nós, que somos mortais, anônimos, temos assim poder, a gente tem um poder enquanto indivíduo, né? Mas o nosso poder geral, poder político, é praticamente nulo. Principalmente quando não nos convidam a fazer parte da discussão, como deveria ser um processo democrático. Então, essa coisa de... Mas vamos lá, para costurar a ideia. Essa coisa de, vem uma diretriz aqui, e eu estou aqui embaixo, e tenho que segui-la, tenho que aceitá-la, isso é uma discussão sobre o globalismo. Né? Porque muitas vezes, da onde isso vem? As normas lá, as normas jurídicas seguidas por certas instituições aí, muitas vezes elas vêm inspiradas de fora de discussões dentro desse âmbito. Né? Perfeito. Então, todo esse movimento do que está acontecendo hoje, né, aí nesses últimos anos, por conta da situação que a gente está vivendo pandêmica, todas essas, grande parte dessas diretrizes vieram de fora e foram pressionadas de alguma forma, né, a serem implementadas nos países. Tem um exemplo, você pegou a área do direito e a gente postou um vídeo aqui do pessoal do... Vamos lá, vou falar. Não quero que a conta caia, não quero ser presa. Fux, adoro você, Fux, adoro. Beijo, Fux. Postamos um vídeo do Fux aqui, presidente do Supremo, falando que eles estão... que o Supremo Tribunal Federal é um exemplo internacional na implementação da Agenda 2030 da ONU. Esse vídeo, para mim, foi assim... deixou tudo tão escancarado, mesmo para quem não quer ver, né? Porque ele admite no vídeo que o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo é implementar uma agenda política, que é a Agenda 2030 da ONU, por meio do Supremo Tribunal Federal. Então, e aí já foram inúmeras decisões tomadas nessa direção, né? Movidas por uma agenda política. Então, acho que esse é um exemplo, você falou da questão do direito, eu acho que esse é o exemplo mais gritante que a gente tem hoje no Brasil, que a gente tem que tomar muito cuidado para falar aqui online, mas só reproduzir o que o Fux falou. Fux, querido, beijo, Fux. Não, é perfeito. Adoro você! Isso daí dialoga bem com aquilo que eu falei agora há pouco. Assim, às vezes o pessoal cai na maluquice de falar, não, isso tudo que vocês estão falando é bobagem. Mas, os caras estão dizendo abertamente. Não é nem o caso que é às escondidas, é obscuro, não. Eles próprios estão dizendo. E além do direito, enquanto você falava, eu lembrei de dois aspectos aqui. Outros dois aspectos onde o globalismo pode influenciar na sua vida hoje, diretamente, e num dos aspectos que as pessoas mais têm apreço e cuidado e carinho, educação. Muitas vezes o que está no livro didático do seu filho, na escola particular, que você paga 2, 3 mil reais de mensalidade, o que está lá não foi decidido pelo professor,
pelo coordenador da escola, pelo diretor, pelo secretário. Não, foi discutido foi uma diretriz da Unesco. Né? Base Nacional Comum Curricular, 10 itens que tem que percorrer qualquer currículo de qualquer escola pública, particular, confessional, qualquer escola do Brasil. Da onde que saiu isso? Da minha cabeça? Não, isso daí saiu lá de organizações, ONGs, etc., que funcionam a partir dessas ideias. Um segundo aspecto, um aspecto ambiental. Eu acho até, isso eu falei numa outra live no outro dia, eu acho que até 2030, né, até 2030 aí, eu acho que o cão de briga, o cachorro de briga do globalismo será o ambientalismo. Né? Então vai ser o quê? O cara vai querer dizer o seguinte, você não pode... Primeiro que ele já diz uma série de coisas, né? Ele já diz que você não pode fumar aqui, ali, acolá, lá, né? E ele vai dizer que você não pode fazer um churrasquinho no fim de semana. Porque o seu churrasco no fim de semana consome 500 litros de água, polui a atmosfera em 10 megatons de gás carbônico, porque vai o carvão e não sei o quê, e a soja para alimentar o gado, e N situações, ele vai atacar. Não tem uma coisa mais trivial do que o churrasquinho de domingo? Não tem nada mais trivial que isso. O cara lá do Deixa a Vida Me Levar, ele vai falar assim, meu churrasquinho tá sempre garantido. Lê do engano, meu cara. Lê do engano. Uhum. Até o seu churrasquinho é pauta lá em cima por essa elite pensante. Falando, não, amigo, pro populacho, pra galera que tá lá na rabeira, tem nada de churrasquinho, não. É uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, e depois nem vai ter mais. Você vai comer proteína de inseto. Porque aí não polui, não se caga. Que eles adoram promover, né? E às vezes isso eles vão trabalhando isso em dificultar o mercado, por exemplo, né? Você vai dificultando ali a produção e aí tudo isso encarece brutalmente e as pessoas, no geral, vão perdendo o acesso. Então você tem aí diversas formas, né, de atuação. E aí a gente vê o campo da saúde totalmente perpassado pelo globalismo, o campo do ambientalismo, né? Essa ideia do meio ambiente toda perpassada por isso, a educação, direito. Então, se a gente não entender, não falar sobre, não se dar conta e ter clareza do que está acontecendo, a gente está em maus lençóis aí. O professor André vai trazer muito mais esclarecimento no curso, dias 18 e 20, terça e quinta que vem, sobre a origem das ideias globalistas, no link na bio do professor e na nossa aqui do Instituto Veraz. Deixa eu só fazer mais um merchanzinho, André. A gente, além da palestra do transhumanismo com o Alexandre Costa, a gente vai ter na segunda-feira, dia 17, uma palestra com o professor Joel Gracioso sobre uma análise dos argumentos do ateísmo contemporâneo. Ele vai pegar os argumentos do Dawkins, Sam Harris, que é o movimento ateísta contemporâneo, e ele vai dar a resposta a esses argumentos, ele vai analisar esses argumentos, ver se eles são, se eles se sustentam, né? E trazer a resposta para eles. Então vai fazer uma análise completa dos principais argumentos desse pessoal do ateísmo contemporâneo. É uma palestra dia 17, segunda-feira. Quarta-feira a gente tem uma palestra sobre contos com o Carlos de Freitas, Introdução ao Conto Clássico e Moderno. Essa palestra está com 50% de desconto, R$ 49,00. Não durmam no ponto, 2 horas de palestra. Dia 26 a gente vai ter uma conversa, um bate-papo aqui maravilhoso com o professor Joel e o professor Clístenes sobre o resgate da educação, da autoeducação, da própria educação, né? Essa busca aí pela educação hoje. Os dois são da área da educação, falam muito de educação clássica, e aí vai ser aqui no lounge, vai ser super intimista. A gente vai ter aqui alguns petisquinhos, vai ser uma noite de filosofia aqui no Veraz.
Na quinta-feira, o professor Clístenes vai ministrar uma palestra sobre a educação jesuítica que fundou São Paulo. Então, aí, 2 dias depois do aniversário da nossa cidade, ele vai trazer um pouquinho da fundação de São Paulo, trazendo aí, falando aí sobre a educação jesuítica. E aí, mais para frente, próximo mês, a gente vai ter um curso sobre Confissões de Santo Agostinho com o Joel, Fundamentos da Literatura Épica com o Evandro Pontes, Clube do Livro com Carlos de Freitas e muito mais coisas. Professor Chico Escorcim, Francisco Escorcim, 12 camadas da personalidade, tem coisa pra caramba aí já agendada. Algumas já estão à venda no link da bio. Professor André, você tem mais algum recado antes de eu fazer a última pergunta? Não, eu queria agradecer também aí a todos. Aqui hoje o fone falhou, aqui eu acho que está travado, eu não consegui subir os comentários, mas eu vi que a Débora, a Denise, o pessoal fez bastante observação aí. E eu queria agradecer aí a todos que assistiram. Mais uma vez a você, Andressa, o Instituto, por promover esse curso. E aí você falou, para quem ainda está neófito na coisa, não foi no Veraz ainda, tem um cardápio aí gigantesco de opções e ótimas opções, ótimos professores. Espero que possa visitar. Aproveita que janeiro aqui a gente ainda está numa coisa meio de férias. Às vezes eu sou professor, então eu sempre estou de férias em janeiro. Eu acho que todo mundo está de férias em janeiro. Claro que nem todo mundo está, mas janeiro tem um climão de férias, né? Menos trânsito, as escolas não estão funcionando e tal. Então, aproveita aí esse gancho e participa das atividades do Veraz, que vai ser sem arrependimento. Uma última pergunta para botar fogo no parquinho, que você vai ter que responder rapidinho. Mais fogo. A gente vê as pessoas comentando que os movimentos globalistas, os grandes globalistas, eles financiam alguns movimentos sociais também. Qual é que é dessa aí? Conta pra gente. Interessante. Isso daí eu acho que a gente pode voltar naquela metáfora da formiga e da lupa, né? Porque Tem pessoas... um minuto só. Vixe, Maria, então vamos lá. É aquela coisa o banqueiro não gosta de socialista, né? Isso, assim, é de um desconhecimento histórico gigantesco, porque quando a gente estuda história, a gente descobre que quem financiou a viagem do Lenin de volta para a Rússia para fazer a Revolução Bolchevique foi um banqueiro. Mas as pessoas, num nível assim mais baixo da coisa, elas têm essas linhas de raciocínio meio equivocadas. Então ela acha contraditório, muitas vezes, o cara que é globalista, que muitas vezes ele é um cara do mercado, ele é um banqueiro, ele é um cara com ideias aí supostamente liberais, financiando o Black Lives Matter, financiando, sei lá, o Occupy Wall Street, esses movimentos aí, Antifa e etc. Mas aí o que acontece? A gente tem que tirar a lupa de si. Não, comunismo é uma coisa, banqueiro é outra. Você está com o olho muito na lupa, meu querido. Afasta a lupa que você vai ver que existe um movimento revolucionário que tem a ganhar quando prospera a anarquia social. A anarquia social prosperar é bom negócio para algumas pessoas. Por isso que esses grupos vão lá e financiam coisas aparentemente contraditórias. Para fechar um fato que, quando eu falo, sempre choca as pessoas. 15 segundos. A legalização da maconha no Uruguai foi financiada pelo Jorge Soros. Que interesse ele pode ter nisso? Bingou, melhor finalização para a nossa live, professor. Muito obrigada. Agradeço muito, estou animadíssima para o curso. Mais uma vez. Também. Espero vocês lá. Obrigada, André. Até mais. Tchau.